Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu tenho recebido aqui profissionais, empresas, assim, só pessoas do bem, pessoas que falam bem e que são, assim, tem muita bagagem para trazer pra gente. Hoje não é diferente. Estou com a Maísa Alves aqui, uma pessoa incrível que eu conheci num grupo de negócio que a gente estava junto, muito legal. E a gente, pela primeira vez ali, teve contato juntos, mas num ambiente de networking. E aí, depois, conversando com a Maísa, eu descobri, assim, o baita profissional que ela é, consultora, mentora, professora, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente pode falar. Vou passar para ela dar um oi pro pessoal. Seja bem-vinda. Obrigado, Rafa. Obrigado por me convidar para estar aqui no Coruja Cast. Coruja eu já gosto porque é o símbolo da educação, né? Nós, professores, gostamos muito desse símbolo. E você falou, né, a consultora, mentora e tal. E agora há pouco, né, nos bastidores, a gente estava conversando sobre uma pessoa ser como é que você falou? A gente colocou aqui a questão de ser multifacetado e tal, e a WGSN fala de um termo que é hifenizado. Você tem várias hífens ali, né? É consultora, é mentora, é treinadora, é professora, vai dando os tracinhos aí. E é justamente isso. Faço muito network, então realmente conheci o Rafa há algum tempo e já tinha vontade de fazer alguma coisa com você já faz tempo. Então, que essa ação de hoje seja a primeira de muitas. Muito bom. Que Deus abençoe aí nosso Amém. trabalho. E também cristã, gente. Isso é uma coisa demais. Vocês sabem aqui que eu gosto muito mais de integrar. Eu acho que Deus não tem como a gente... Até tem uma pessoa, eu não lembro o nome dele, que ele falava assim, as pessoas criticavam ele porque ele colocava Deus nas falas e tal. Ele falou, não tem como tirar Deus de nada. Deus está em tudo. Então eu acredito assim, eu sei que você também acredita e vai ser um papo muito bom. Eu acredito que Deus é tudo em tudo. Então, como que a gente não vai colocar Deus? Porque é Ele que nos coloca nos lugares. Então, se estou aqui com você hoje, né, não fomos nós que viemos por conta própria, né? Então, estamos aqui porque Ele colocou a gente nesse momento, neste lugar, para ser luz e abençoar os empresários, as empresárias, os empreendedores que estiverem assistindo. Em qualquer época em que você assistir, se você tiver qualquer situação, algum problema na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, você pode resolver com consultoria, com mentoria, com conselho, mas tem um conselheiro lá em cima. Fecha os olhos, pede ajuda que você recebe. Meu Deus, glória a Deus. Eu vou embora agora. Acho que eu vou deixar só a Maísa fazer aqui, vou ficar só assistindo. Muito bom, muito bom. Porque assim, eu acho que é muito legal a gente poder olhar, e uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, mas às vezes as pessoas, muitas vezes cristãs, elas se afastam um pouco da questão de se profissionalizar, por exemplo. Se apoiam no ambiente de, eu vou orar a Deus para Ele me capacitar e tal, mas tem um ambiente de você se capacitar, e eu acho que Deus, Ele ama a cocriação. Ele trouxe a gente, como você falou, num ambiente, te deu a inteligência, a criatividade para você olhar para aquilo que ele tem ali de matéria-prima e produzir e criar, né? Eu acho que maravilhoso a profissão de Jesus, para carpinteiro, cara, coisa maravilhosa, né? Então, você poder ter isso num ambiente de inspiração para os empresários, eu acho que é um baita, assim, incentivo, eu acho que a palavra é essa. Acho que é legal essa mensagem que você deu, bem bacana. E eu vejo, né, quando tem aquela imagem de Jesus falando as bem-aventuranças lá, ele sobe ao monte. Só esses dias que eu percebi que está escrito assim, Jesus sobe ao monte e vai falar com os seus discípulos. Aí eu pensei, puxa, ele está falando com os discípulos, só que tinha uma multidão em volta, né? Se você vê a história, depois tem tanta gente lá que ele fala, poxa, como é que a gente vai alimentar esse pessoal? Eles estão há tantas horas, tem o milagre da multiplicação. Então, embora tenha uma multidão ouvindo Jesus, mas ele subiu para falar com os discípulos só, que era a equipe. Então, eu sempre penso isso, o trabalho de um educador, de alguém como nós, né, que temos essa função de mentorar, treinar, desenvolver lideranças, você com o marketing, né, você desenvolver a empresa para ela ter essa visão de mercado. Eu penso exatamente assim, a gente está no papel de liderança, falando em volta com a sua equipe, né, departamento de marketing, de logística, comercial, financeiro, falando com as áreas, mas olha o mercadão que está em volta. Tudo isso vai se transmitir ali para o mercado. Né? E você que é do marketing é isso, né? A gente não está falando só com a nossa equipe,
né? O trabalho que a gente faz na empresa, ele irradia e pega o mercado todo. Então, nossa missão é, quando a gente subir ao monte, a gente saber as melhores palavras para treinar a nossa equipe, mas que isso não fique dentro da empresa, que isso se expanda e que o nosso trabalho como empresários, os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso dia a dia na empresa, seja para abençoar a sociedade, abençoar o mundo, né? Nós não viemos aqui para consumir, gerar lixo e depois... Tá? Então, tem muita coisa que nós como empresários podemos fazer na nossa rotina diária para sermos melhores empresários e melhores cidadãos no mundo. Penso nisso tudo sistêmico, sabe? Penso em tudo. Muito bom, porque assim, a gente olhando essa passagem, você falando agora, assim, praticamente a gente teve o nosso primeiro workshop, né? Workshop é isso, você traz alguém para falar, alguém para debater e conversar e inspirar as pessoas que estão em volta ali, né? Eu acho que hoje, a questão do digital também, a gente tem muito essa fala, né? Como é que eu faço para atuar na minha função, né? Como gestor ou que seja ali dentro do C-Level, e ao mesmo tempo gerar o famoso conteúdo para engajar na rede social, na internet. Eu acho que basicamente essa é a cena, né? Que a gente está vendo Jesus subindo ao monte, né? Subindo na audiência, no objetivo de falar com a equipe dele, mas essa equipe sendo bem vista, bem, assim, as pessoas estavam vendo bem onde ele estava e estavam conversando, para que essa mensagem tivesse ainda mais eficiência, né? Não só pelos discípulos, mas para quem estava sendo inspirado ali depois. Então, muito legal, nunca tinha pensado nisso, que demais. E eu faço, assim, muitas empresas me contratam para desenvolver a área comercial. Então, são duas coisas. Eu preciso vender mais, faturar mais, preciso treinar os meus vendedores. Ou, tem esses dois lados, vendas, ou o próprio gestor, né, o empresário que fala, eu não estou conseguindo me comunicar bem, eu não estou conseguindo engajar funcionários, eu contrato, faço uma seleção maravilhosa e tenho turnover, a pessoa vem embora. Então, duas coisas, treinar e se comunicar com os funcionários. E é tudo isso que você falou. A comunicação, o que eu vou falar, como eu vou falar, e o engajamento, ele depende muito dos porquês, né? Por que eu estou transmitindo aquilo, o que eu estou transmitindo, para quem eu estou transmitindo, o público certo, o ICP, né? Você falando de vendas, onde você sair vendendo, ICP é o perfil do seu cliente ideal. Para quem eu estou comunicando, né? Essa pessoa, ela é um comprador do meu produto, do meu serviço, ou senão eu estou jogando, né, todo o meu trabalho, o meu esforço de marketing em vão. Então, eu vejo isso tudo quando eu vou fazer esse trabalho, por exemplo, com vendas. Tem empresa que acha que vendas é uma coisa e marketing é outra. Né? E já estão até falando vem marketing, né? Começa ali no marketing, mas totalmente assim, conectado com vendas, né? Antes, durante, depois. Então, esse trabalho que a gente está falando, né, de liderança, tendo Jesus como inspiração, acho que é isso aí, é esse trabalho de conectar tudo, né? Conectar a habilidade de cada pessoa da equipe, o perfil ideal de cada funcionário, e adaptar para a estrutura da empresa. Então, tem muita coisa envolvida nessa questão de comunicação, de engajamento que você falou. E eu trabalho bastante com isso. Hoje, comunicação eficaz é uma dos grandes desafios dos empresários. Com certeza, porque uma coisa que a gente vê muito é a falta de... Assim, né, são duas coisas. Com a questão da rede social, que a gente está falando adorei esse exemplo de Jesus aí, os discípulos, perfeito. O que a gente vê hoje é as pessoas que estão na plateia, entre aspas, ali, vendo, elas têm acesso a Jesus diretamente por conta da rede social, né? Você, antigamente, vamos falar de Web 2, Web 3, você tinha o cara que dava a informação, tipo, sei lá, o gestor, aí tem a equipe dele e tem as pessoas, né? Então, para você chegar no gestor era uma coisa assim absurda, difícil de chegar. Então, você acabava nessa hora mitigando algumas pessoas que tinham uma boa ideia ou às vezes tinham uma inovação. Cara, isso morreu. Agora você consegue acessar o dono da empresa e apresentar para ele através de um vídeo incrível na rede social. Você tem o LinkedIn, que é um acesso aí a qualquer diretor. Então, não tem mais barreiras
que impedem uma grande ideia ou uma boa escuta, né? Porque você consegue ter acesso, antes você tinha a interpretação meio que telefone sem fio, agora não tem mais. Então você tem a informação direta. Nessa hora, você começa a entender que é difícil pra gente, quando vai fazer um conteúdo, por exemplo, ou vai falar mesmo uma palestra, alguma coisa assim, os níveis de consciência. Que nem, por exemplo, a gente está falando aqui. Né, papo de gestor, falando sobre, já deu uma sigla sobre indicação de perfil de cliente e tudo mais, é um nível de consciência alto. Mas esse canal, ele pode acessar alguém que não sabe nem o que a gente está falando. Então, esse é um desafio que a gente tem, principalmente quando você não está com a comunicação alinhada. Que eu acho que você deve saber disso também. Existe, mais do que eu, com certeza, a falha de comunicação tá, se a pessoa que ouviu não entendeu, a culpa é de quem comunicou. Então, isso dói um pouco, mas é real. Então, tem que ter essa preocupação, né? Saber como que o outro vai entender e tudo mais. Isso Muito mesmo. bom. E eu fui professora universitária há quase uma década e acho que foi uma das profissões que eu mais gostei, porque como eu já era consultora nas empresas, então na sala de aula eu trazia o conceito, mas eu tinha muito case real das consultorias. Então, mesmo se eu estivesse dando aula de marketing, de RH, gestão de projetos, logística, qualquer disciplina que eu lecionava, eu sempre tinha cases vividos no mundo da consultoria. E tem, assim, um conceito que é o básico da administração, que é a pirâmide da hierarquia, né? É um desenho mesmo de uma pirâmide. E como é que funciona? São os níveis hierárquicos. Embaixo da pirâmide é o operacional. O meio é gestão, em cima é estratégia. A estratégia, o que ela faz? Ela pensa lá para o futuro, o sonho da minha empresa. Né? Qual é o mercado que eu vou investir, que produto ou serviço eu vou trabalhar, aonde eu quero chegar. É onde se escreve visão, missão, valores, o sonho grande da empresa. E quem está aqui na estratégia, que é o dono, você falou acesso ao dono. O dono, os sócios, os fundadores, eles precisam comunicar muito bem isso aqui para o nível do meio, que é um nível tático, que é onde estão os gestores, o que ele pretende, porque a comunicação acontece mesmo no nível da gestão. Quem está aqui no meio precisa comunicar o que a estratégia deseja para quem está aqui embaixo no operacional. Aí é o que a gente falou, o nível de consciência. O que tem aqui embaixo no operacional? Os departamentos da empresa. Então, agora eu citei exemplos. O que tem no operacional? O RH, a vendas, o marketing, a logística, o almoxarifado, financeiro, todas as áreas. Se pensar em profissões, aqui está o tapeceiro, o serralheiro, o perfumista, o contador, então, ou áreas ou cargos. E o nível de comunicação aqui embaixo é o que você deve fazer para alcançar máximo de produtividade, máximo de qualidade. Está ali, desenhar o processo, é uma coisa que eu faço, escreve o processo, quais são as regras, e quem está no operacional segue. Por isso que a operação segue, faz aquilo. Aqui, quem está na gestão precisa saber se comunicar no nível aqui de exigir produtividade e qualidade, olhar indicadores e transmitir o resultado aqui. Então, ele tem que saber se comunicar com o nível operacional e saber comunicar com o estratégico. É onde que está a maioria da falha na comunicação. Esse gestor, ele é um bom vendedor, é promovido a gerente e não tem ideia do que é ser um gestor. Então, metade do meu trabalho como mentora de lideranças é capacitar o novo líder, ou quem tem pretensão a ser líder, a ele entender que o papel dele está aqui no meio e que é extremamente importante, porque ele tem que saber se comunicar com os dois. Não é fácil essa parte. Então, eu desenvolvo esse conhecimento do que é ser um gestor. E você viu, é o conceito básico da administração. E ainda falta bastante ainda para fazer o básico. Sim, eu acho que tem muito aprendizado, jornada, sei lá. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho essa dificuldade. Quando eu vou explicar para alguém no nível operacional, eu tendo a explicar uma parte tática ou de conceito. E aí a pessoa fica assim olhando para mim. Às vezes talvez já pegou fazendo isso, não com ele, com outras pessoas. Eu falo,
E aí eu tenho que explicar, e eu falei, não, esquece. Só clica nesse botão, faz isso e tal, porque aí você vai entender o resultado depois. Porque, e aí, já quando eu olho uma pessoa mais operacional, que eu quero que ela vai para um outro ambiente de gestão, eu já começo a incentivar, inspirar ela, falar, você está fazendo isso por causa disso, né? E vou dando essas explicações. Mas eu tenho essa dificuldade de estar num ambiente de olhar estratégico e só passar o tático, não passar o operacional. Às vezes eu me coloco, até indo para o operacional. Saio desse ambiente de gestão, que nem eu falei, contei aqui você no bastidor. Ontem mesmo eu estava num ambiente totalmente operacional, vendo um croquis de cor para avaliar a cor. É uma coisa assim totalmente operacional. E aí fiquei 2h30 ali. Saí de lá para uma reunião de apresentação de projeto e depois de um conceito para passar posicionamento de imagem para um diretor de empresa. Então, assim, na minha cabeça, imagina como é que... E aí eu saí daquele dia, assim, feliz, porque eu consegui fazer bastante coisa, mas às vezes eu me sinto que eu não estou exercendo a função correta. Eu tenho essa clareza, mas eu não ajustei ainda. Mas eu entendo que é um nível de consciência muito elevado para você conseguir separar. Então, acho que é uma jornada grande que os empresários vão precisar bastante contratar vocês aí. Porque... Olha, hoje, a primeira reunião minha foi às 7 da manhã com uma fundadora de uma startup. O negócio dela já está bem evoluído e ela recebeu um investimento grande agora, recentemente, e ela precisou mudar o ICP, mercado, ela precisou fazer toda uma... com a captação, né, com o investimento, ela está tendo que dar uma virada aí na empresa. E aí ela me disse, eu demiti metade da minha força de vendas, porque era composto de SDR. SDR é a pessoa que qualifica, né, pega um lead do marketing e qualifica para saber se é o cliente ideal, antes do vendedor. E ela falou, era tudo SDR, e agora eu preciso de vendedores, mais de relacionamento, eu preciso de um farmer. E ela falou, por eu ter demitido esse monte de gente, eu estou há mais de um mês no operacional, eu não estou conseguindo fazer estratégia. E aí é isso justamente que eu faço. Então, eu tenho que separar a agenda. Tem um autor que é Stephen Covey. Stephen Covey, ele escreveu 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Faz muito tempo isso, mas é um livro altamente atualizado ainda. E ele fala disso. Colocar na agenda o que é prioridade e não priorizar as horas da agenda, alguma coisa assim. E ele fala, um dos capítulos dele, um dos hábitos, é organizar bem a agenda do gestor. Então, o que é prioridade? É estratégia? Então, não dá para um empresário falar, eu tive tempo para fazer estratégia. Ele tem que parar, põe 1, 2 horas na agenda dele diária, põe assim o braço para trás, as pernas em cima da mesa e fala, agora eu vou pensar. Fecha os olhos e tem que pensar na empresa, porque senão ele é engolido pelo operacional. E eu brinco isso, eu punha aqui, se fosse menor até teria feito o exercício aqui, na sala de aula eu fazia isso com meus alunos, punha o pé em cima da mesa e falei, vocês administradores precisam aprender a fazer isso. Então não acho que 90% dos gestores têm essa dificuldade em separar o tempo para o operacional e para o estratégico, mas precisa colocar na agenda. Fecha a agenda e coloca lá, nem que seja uma vez por semana, toda sexta-feira à tarde, paro tudo e eu vou pensar a empresa. Quer pensar mesmo, para onde estou indo, está indo certo, o que eu fiz, uma avaliação mesmo que só o dono consegue fazer, porque só ele sabe a profundidade do sonho dele. Então, eu indico aí para quem tem essa dor, né, coloca na sua agenda, a agenda do dono, a agenda do estrategista, né, porque tem aí várias coisas, né, eu falo dos pilares, né, para se tratar, e a estratégia é a primeira. E a gente tem que ter um jeito de ter o tempo para trabalhar a estratégia. Senão, você não consegue saber o que é meta para o seu operacional e você não consegue analisar os indicadores do seu operacional. Então, o operacional está fazendo lá alta produtividade, com qualidade, com eficiência, mas você não tem essa parte do gestor que é acompanhar as metas, dar treinamento, olhar indicadores,
E aí tá cheio de indicadores, tem planilha de indicadores, tem BI, mas não tem um tempo para parar e olhar os indicadores e tomar novas decisões. Né? Isso é uma das principais tarefas que eu tenho, por exemplo, como conselheira consultiva. O conselheiro, ele faz o dono da empresa parar e olhar os indicadores. Aí tomar decisões para os próximos meses. Isso é uma dor grande, mas tem jeito, tá? É a jornada, é o que o Rafa falou, é a jornada. Cola no Rafa que você... Cola em mim, não cola em você. Vai ser muito bom. Olha, gente, tudo que você está ouvindo que a Maísa está falando, até comentei aqui no bastidor com o Ederson ontem, essa semana a gente falou, a gente vai subir o nível aqui desse podcast, porque é muito conteúdo e fico feliz, não estou desonrando quem veio antes, não é isso, mas acho que tem uma bagagem super legal que a gente pode falar. E a Maísa, ela faz essa consultoria em formato conselheiro, ela vai explicar um pouquinho para mim que eu não sabia que existe uma formação para isso, né? Para mim, um conselheiro ou um consultor conselheiro, ele era atingido pelo mérito de já ter bastante case na carteira e tal. E ele já poderia apresentar isso, participar de tais projetos, então já estou me posicionando como consultor. Uhum. Pode, você falou, tem, né, no mercado, mas existe uma formação para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Uhum. E tem uma metodologia também que vocês praticam, né? Então, são os 5 pilares aqui, que eu estou uma colinha aqui para falar, mas se você quiser usar também, estamos juntos. Porque a Maísa tem uma coisa que vocês já perceberam, é a visão sistêmica. Isso é uma coisa muito legal. Eu tenho assim um pouquinho disso também na área da comunicação, consigo fazer conexões fáceis quando uma pessoa vem falar comigo e eu sei que área que ela trabalha, eu já consigo conectar uma outra pessoa rapidamente, porque eu sei que dentro do sistema o próximo passo dela contratar é aquela pessoa, então essa conexão é muito boa, é fácil de fazer. Não é fácil, mas eu consigo facilmente fazer. Isso é uma visão sistêmica, mas estou aprendendo ainda. Então fala um pouquinho como que é essa questão da formação, né, que você trouxe para mim, que tem uma escola que você fez, né? E um pouco da metodologia aqui pra gente falando também, super bom. Ô, produção, nós temos o quê? 2 horas ainda para... Nem sei quanto tempo foi, gente. Eu só sei que vai dar mais de um episódio isso aqui, com certeza. E a Maísa vai voltar. Já vou até falar, fica à vontade, fala o que você conseguir. E a gente vai ter um outro episódio, com certeza. Porque a gente falou, né, como a gente falou da hifinização, né, essa pergunta aí tem um monte de características e de divisões. De profissão, eu sou consultora de gestão. Então, eu tenho uma unidade de uma consultoria, uma franquia de uma consultoria aqui no ABC. Somos 5 consultores que podemos atender RH, comercial, a indústria, finanças e a operação. Por eu ser um pouco mais experiente, eu sou 50 a mais, então já tenho muitas formações, eu posso atender qualquer uma das áreas. E em cada área, ou se você pensar na empresa como um todo, a gente divide um processo de consultoria, para ele dar certo e para uma empresa alcançar alto desempenho, são 5 pilares. Tá? E esses pilares a gente pode pensar numa empresa como um todo, mas pode pensar em uma área. Então, se a gente pensar marketing, que é a sua área, ou vendas, os 5 pilares vão ser feitos do mesmo jeito. Então, você contratou para montar uma área comercial. Começa onde? Pela estratégia. O meu cliente é o dono da empresa. Tá? É todo o processo de vendas da minha consultoria, o processo de execução é sempre feito com o dono da empresa, que a gente chama de top. Então, começa com a estratégia. Porque se a gente não souber para onde vai, não dá para querer implantar mais nada. Como que eu vou implantar um departamento de marketing se eu não fiz toda a estratégia, né? O que eu quero, para onde eu quero, o que eu vou fazer? Então, estratégia é o primeiro pilar. A gente já trabalha com isso desde o primeiro dia. Tem processos. Então, para eu alcançar aquele sonho grande, eu preciso criar os processos para o operacional. Porque o sonho grande é aqui de cima, da estratégia. Mas quem vai executar é quem está aqui no operacional. Então, quando você fala, eu vou explicar uma tarefa, eu misturo um pouco de operacional com tático, e isso a gente resolve desenhando o processo. Qual é o processo que aquela pessoa daquela área precisa fazer? Então, se é um SDR, qual é o processo da qualificação? Eu qualifico com um script. Então, qual é o script? O que é o script? O roteiro, né, do que a pessoa vai falar. O que eu falo na primeiro contato, no segundo, no terceiro? Quantos contatos eu tenho que fazer?
né? Se é por e-mail, se é por telefone, se é por WhatsApp. Então, tudo isso a gente precisa criar. Isso é o processo. Então, você desenha cadência desse contato, que é uma sua área. Então, você escreve o processo para aquela função do vendedor farmer, do relacionamento, o relacionamento é um outro script, é um outro roteiro, é um outro processo. Para um vendedor de fechamento, closer, o outro, para o pós-venda é outro. Então, para todas as áreas, tem que desenhar processo. Então, o segundo pilar é processo. E aí facilita o treinamento das pessoas, porque elas vão ser treinadas exatamente no que ela tem que fazer. Terceiro pilar, pessoas, porque elas executam a operação. E aí, pessoas, né, é o ativo principal, né, da empresa, o recurso principal. Essas pessoas, quando você vai contratar, você precisa ter uma descrição do cargo, quais são as habilidades dessa pessoa, né? Que isso é chamado de chá, os conhecimentos, as habilidades, qual é a competência, qual é o comportamento, quais seriam as atitudes dela diante de problemas. Então, você precisa fazer vários testes psicológicos, entrevistas, para entender se a pessoa é certa para aquela função. E o desafio grande do RH é encontrar a pessoa certa para a tarefa certa. Então, a gente entra na consultoria com estratégia e RH simultaneamente. Enquanto estamos desenhando o processo, a gente está cuidando dessas duas frentes. Às vezes tem que demitir um monte de gente e recontratar. E se a gente está falando de pessoas, vem o segredão, que é o outro pilar, que é o pilar gestão e liderança. Que aí a gente já falou bastante agora, né? De como se comunicar com essa pessoa, como dar um feedback para essa pessoa. Tem gestor que tem muita dificuldade de falar com o seu funcionário. E tem, tanto por timidez até, uma característica. Eu já fiz consultoria em empresas que o proprietário nem sabia os nomes dos funcionários. Passava por todo mundo da fábrica, nem bom dia dava. Eu falava, mas como é que você quer engajar se você não fala bom dia para o seu funcionário? Aí a gente criava uma estratégia de endomarketing, de aproximação, eu fazia todo o trabalho para mudar essa mentalidade do funcionário e ele ser um pouco mais empático com os funcionários. Porque eu já peguei, estou falando de gestão, eu já peguei gestor que desrespeita funcionário, né? É agressivo e tudo mais. Então, gestão, né? A relação, então, da estratégia, colocando o processo certo para as pessoas fazerem, mas a gestão é que vai cuidar disso tudo, é ele que vai fazer funcionar. E o último pilar, o quinto pilar, é tecnologia. Né? Porque essas pessoas, elas vão... O SDR vai usar telefone, ele vai usar o computador, ele tem que ter um CRM. Tem empresa que não tem CRM, não tem o CRM pro marketing, né? Ainda está... Não tem problema se está numa planilha, né, de Excel, mas tem que ter um mínimo de controles. Então, o último pilar é tecnologia, que pode até ser uma planilha. Mas quando você começa, você vai estruturando sua empresa, você precisa ter CRM, você precisa ter um ERP. Hoje em dia, todos os contatos feitos por WhatsApp, automação do seu canal de atendimento. É o último pilar, que é trabalhado junto com o desenho de processo. Então, a consultoria é isso, tratar esses 5 pilares. Agora, as outras coisas, visão sistêmica e tal, aí a gente pode continuar, ou você quiser comentar alguma coisa. Não, legal, muito bom. Porque essa forma que a gente vê de metodologia ajuda quem nos ouve, assim, porque tem muito essa questão de... Infelizmente, muita gente... Assim, até o Walter Long tem uma frase muito boa que vai ilustrar o que eu estou tentando explicar. Que é, na internet tem muita gente com testa oleosa achando que é mente brilhante. Essa máxima é muito boa, porque, assim... existe a pessoa que sabe sobre internet e sabe se apresentar como sendo um consultor, conselheiro, sei lá, ou conselheiro. Né? Tem até agora um podcast, né? Conselho ou conselho, acho que tem um podcast ou conselho. Ali tem pessoas muito boas, mas assim, é importante a gente trazer a questão da metodologia, porque explica, gente, não é da minha cabeça, não é uma coisa assim, estou achando que é isso. Então, entre os números, entre os fatos, não tem o que falar, não tem um acho. Eu acho. Não, os dados estão mostrando. Então, acho que trazer isso como uma metodologia para as pessoas entenderem não é uma coisa do nada, assim. Tem uma forma de conduzir e
é como se você criasse uma engrenagem de crescimento, de desenvolvimento, Exatamente. de evolução, né? Exatamente. É bem isso, né? Exatamente. A gente faz a consultoria para o crescimento e a alavancagem da empresa. Quando ela consegue fazer essa jornada que você falou, implantar esses 5 pilares com a gente, né, aí ela consegue colocar a estrutura na empresa. Então, o que a gente faz? Estrutura a empresa para o crescimento. Aí onde entra o conselho? O conselho aconteceu na prática. Então, a gente vai trabalhando e vai aprendendo outras coisas. Então, você falou, como é que entra num conselho? Tem pessoas que têm muita experiência, trabalhou muitos anos no mercado, diretores de empresa, executivos, e que são convidados para ser conselheiros de uma empresa. As empresas, sociedade anônimas, têm que ter conselheiros, é obrigatório. As outras, capital aberto, não. Ao contrário. As SAs precisam de conselheiros. Mas você, por exemplo, de qualquer tamanho a empresa, faço conselho para startup. Então, uma startup, quando ela começa a trabalhar e já constitui um conselho, ela consegue investimento muito mais rápido. O Walter Longo foi um dos meus professores, por exemplo. Você nem sabia, mas você trouxe o nome aí de um professor que ele deu aula na nossa academia lá. Então, conselho é para qualquer tipo de empresa. Mas no Brasil, ele não era tão divulgado, então poucas pessoas entendiam o que é um conselho. Numa SA, o conselho que toma decisões. Faça-se cumprir a presidência, os executivos cumprem. Numa empresa menor, que não é SA, o conselho, ele não é um conselho administrativo, ele é um conselho consultivo. Então, você consulta dificuldades, dores, oportunidades, e o conselho, por ter uma experiência do mercado, vai conversar com você e ele não toma decisão, ele te orienta, te dá um conselho. Você é que vai tomar a decisão. E o conselho surgiu na minha vida assim. Eu fiz consultoria, terminou a consultoria, a pessoa implantou o que dava para ela implantar, ela nem conseguiu implantar tudo pela mentalidade dela, que precisou ser desenvolvida. E aí, quando terminou, ela falou, olha, ainda gostaria que você viesse de vez em quando para me ajudar a pensar a empresa. Que quando você vem, eu paro tudo, passo um dia com você e a gente trabalha. Quando você não está aqui, eu não consigo colocar na agenda, eu preciso colocar um dia. Aí eu falei, então isso não é mais consultoria. Aí ela falou, não, você é minha conselheira. Aí que virou a chave, eu falei, puxa, eu já sou uma conselheira. E aí eu busquei a formação, existe várias escolas que formam conselheiros, e existe um órgão, que é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é quem escreveu as regras, né? Então, regras, manuais, conceitos, a orientação, é toda do IBGC. Então, as outras escolas seguem, né, o manual e aí define o que é um conselho, né? Eu vou confessar que eu fiquei muito empolgado com esse papo. É muito bom. Porque, assim, toda vez que a gente faz uma reunião, pelo menos eu participo de algumas reuniões com meus clientes, eu faço as provocações que não são da comunicação, mas que vão impactar na comunicação, né? Uhum. Eu falo assim, é normal eu ser uma lente de aumento, às vezes, em processos de atendimento, assim, não está vendendo, mas a gente mandou um monte de gente para a página, o que aconteceu? Clicou, mas a pessoa não respondeu. Então vamos lá ver quem que é essa pessoa. E aí eu começo a mostrar, às vezes o produto não está muito bem claro, às vezes a embalagem não passou a mensagem, então são várias coisas que a gente vai, quando a gente estressa o processo, começa a ver onde que estão os gargalos, né? Então a comunicação tem esse poder. E comecei a perceber que eu tinha uma clareza para ajudar, óbvio, não tenho a formação, mas por ter, até quando eu comecei o Coruja, eu coloquei lá que a gente tinha, acho que 4 produtos, eu não lembro exatamente, mas um deles era como se fosse um aprendiz de consultor, eu coloquei isso lá, uma coisa assim. Porque não porque eu sabia, eu tinha bagagem, mas porque eu estava olhando para o futuro. Eu estava olhando para as tendências, para o ambiente. E foi bem no momento de que as agências estavam perdendo clientes grandes, e eu vi a minha diretora da empresa que eu trabalhei, ela estava olhando a Excel, eu estava do lado dela. E ela olhou assim o budget e ela falou, vamos pegar esses 5 milhões aqui e vamos colocar no Facebook. Estava na TV, ela colocou no Facebook. Na linha, assim, ela foi no Excel e mudou.
Eu falei, uma pessoa na minha frente, nessa empresa está mudando 5 milhões, saindo da TV para a rede social. Então, assim, nessa mudança dela, eu falei, quem que é a rede social? Aí, dentro da empresa que eu atendia, que eu trabalhava, existiam 6 agências. E a menorzinha de ninguém, assim, que ninguém dava muita atenção, era da rede social. Aí. E aí, foi para ela que foi a verba de mídia. E aí, eu falei assim, as coisas estão mudando, né? Como que a maior verba vai para a menor pessoa? Então, naquele ambiente, eu já falei, as coisas estão mudando. Então, aí eu comecei a já me posicionar para sair de lá e abrir uma empresa de rede social. Então, nessa hora, eu fico pensando assim, eu creio hoje que era Deus me mostrando também, né? Sinais, assim, eu vejo claramente. Mas eu já pensava, se eu tive esse movimento meu lá atrás, e hoje eu tenho um cliente que vai fazer 5 anos já. Mais de 5 anos já, eles estão com a gente. E aí, uma reunião recente, ela falou para mim, Rafa, lembra quando primeira reunião que você me apontou como a gente deveria fazer, de criar uma escola, assim, tal, uma parte mais estratégica, mas ela falou, então, eu quero fazer isso agora. Porque naquela época, você falou para mim, e eu não acreditei. E agora a gente está super atrasado, porque os concorrentes estão fazendo. Então, eu fiquei super feliz, né? Mas eu não fui pago para isso, não estou achando ruim, não é isso, mas assim, eu já queria começar a me movimentar para isso, porque... Não sei, eu acho que faz sentido. Eu quero, óbvio, não quero já me apresentar, eu quero fazer a formação, né? E aí, eu queria te perguntar, como é que foi que você já falou aqui, né? Ali eu percebi que eu já era uma conselheira. Mas existia já uma coisa que te mostrava dentro da visão sistêmica que você pode já se posicionar? Me fala um pouquinho sobre isso. Esse exemplo que você deu é perfeito para o conselho, tá? Porque um conselheiro então, embora seja os dois, eu sou consultora e conselheira, não posso ser simultaneamente numa empresa, porque o consultor, ele está vendo o hoje, aonde eu vou trabalhar hoje para bater as metas deste ano e alcançar alta produtividade. O conselho vê perenidade, a empresa vivendo para longo prazo. Então, é outra visão. Então, quando você falou, eu estava vendo o que o mercado ia fazer, é uma visão de conselheiro. O conselheiro, ele vê para frente. Então, ele está de olho nas oportunidades, o que está acontecendo lá fora no mercado, fora até do Brasil, que dá para trazer, e ele que traz tendência. Então, o exemplo que você deu é perfeito. Então, se você sabe fazer perguntas, porque um conselheiro, ele faz mais perguntas do que ele dá resposta. Consultor e mentor dá resposta, principalmente mentor. O conselheiro instiga você a pensar. Então, eu te trago uma pergunta e você vai elucubrar aquilo e pode ser que a resposta seja só na outra sessão. Mas se você souber fazer boas perguntas, você não precisa ter a formação. Então, como você já tem essa característica, se alguma empresa falar, olha, eu preciso de uma atividade que é essa aqui, ó, me ajudar a pensar o futuro, fazer com que a minha empresa não morra e pensar na sucessão, né? Uma tarefa do conselheiro também quem é a sua empresa? Eu, minha esposa, meu filho. Ok, quem vai ser o sucessor? Se você vai parar, o que vai ser lá para frente? Você vai passar para os seus filhos ou você vai, sei lá, fazer o M&A, vender a empresa? Então, é esse pensamento. O conselheiro pensa futuro. Então, se é uma empresa quiser já te contratar como conselheiro, não é obrigatório que você tenha uma formação. Então, é como você falou, a gente vai se desenvolvendo e os hífens vão aparecendo. Tá? Mas existem várias empresas de conselheiro, mas o conselheiro, ele precisa, na experiência dele, com o dia a dia, com a expertise, ele se transforma no conselheiro. E o conselheiro é uma figura importante, porque se a gente olhar na Bíblia, os reis sempre tinham conselheiros. E eu sempre falo, o conselheiro do rei. Então, o rei chamava o conselheiro, e o conselheiro, não é que o rei não soubesse, mas ele gosta ainda, né? Porque os ministros são conselheiros, né? Eles gostam de ouvir a opinião de várias pessoas para ajudar a tomar a decisão. Então, o conselho, para mim, também é uma função metafísica, porque ele ajuda a mudar a mentalidade do empresário e parar de pensar só no hoje e pensar na empresa dele para 30, 40 anos, mesmo se ele não estiver aqui. Tá?
Muito bom. Fala do seu livro aqui. Que esse livro eu trouxe para te dar de presente, né? Eu tô ansioso para ler aqui já. Esse livro, ele chama Elas no Conselho, Segredos de Quem Está Nessa Jornada. Não sei se é bom você mostrar. Assim, é legal? Dá para ver, Dinho? Assim? Show. Boa. Eu vou abrir aqui depois, eu vou autografar para você, fazer uma dedicatória. São 25 mulheres que são conselheiras. Coloca a Carol aí na dedicação, porque eu falo para ela, Carol, cadê seu livro? Cadê seu livro? Fico lá para ela, cadê seu livro? Às vezes as pessoas ela é minha conselheira. Pois é. Muito, assim, nossa. Eu acho que se você tem um conhecimento e você consegue passar para escrever aquilo, vale a pena você ter uma literatura, ter um livro, porque por máximo que a pessoa... por exemplo, eu sempre fui leitora, eu sou consumidora de livro, eu leio todos os dias. Quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais você está capacitado a ser um bom líder, a ser um bom gestor. Então, sem a educação é que salva o Brasil, inclusive. Então, esse livro, Elas no Conselho, eu tenho um capítulo aqui, tem mais 24 mulheres que estão em conselho da área de startup, da área do agro, da indústria. E como eu faço muito networking, o meu capítulo é sobre networking. Então, como fazer o networking estratégico, que é participar de reuniões, grupos de interesses. Então, você é de marketing, então você precisa estar entre pessoas, né, que têm o mesmo conhecimento, a mesma consciência, mas você precisa estar também em espaços onde teria os seus possíveis clientes. Então, networking, a gente está em grupos de negócios, né, em que as pessoas se congregam. Tem muitos grupos de networking hoje em São Paulo, no Brasil, online. Eu conheci recentemente uma ferramenta que as pessoas compram salas e fazem tudo virtual, fazem reunião de networking, muito interessante. Legal. Então, esse livro fala sobre a experiência em conselho. Tá? Quem lê esse livro vai entender o que é o conselho, qual é o papel do conselho e como um conselho consultivo pode ajudar o empresário a pensar na empresa para longo prazo, justamente na estratégia. Então, esse livro é para pessoas que estão em conselho, pessoas que gostariam de ser conselheiros, por exemplo, para você, tem bastante insight, e tem muito insight para o empresário. Aprenda a fazer boas perguntas. E para os empresários verem a empresa, pensando na empresa no futuro. Muito bom, muito bom. Estou ansioso para ler. Eu gosto bastante, assim, eu comecei a ler, eu falo tarde, né? A Carol já tem uma formação de escola particular e incentiva mais a minha formação em escola pública. Então, meu livro lá foi muito pouquinho que eu comecei a ler. Por incentivo, eu falo assim, da escola, né? Na minha casa também não tinha muito incentivo nesse sentido, mas depois de adolescente, jovem, assim, talvez quase adulto, eu comecei a ler. E aí agora eu já, assim, não consigo também ficar um dia sem ler alguma coisa, é muito legal. Comecei, até as pessoas sempre perguntam, né? Como é que você começa a ler? Lendo. Isso. Senta a bunda na cadeira e lê. Porque não tem outra forma. Então, e aí eu peguei um livro que era de ficção para aprender atenção e tal, e fui indo. E lia muito indo para São Paulo, assim, de trem, metrô, trem, ônibus, assim. Nossa, eu lia demais nesse período. Agora eu não leio tanto por conta que eu não tenho mais essa rotina de pegar o transporte público, mas eu sinto falta de parar e botar o fone e ficar só lendo, assim. Hoje você está lendo o quê, Maísa? Assim, que você tem visto, assim, de assuntos? Continuo lendo muito sobre negócios. Né? Eu revisito os clássicos, então tem alguns livros. Postei hoje, inclusive, no Instagram. Tem livros que eu leio 3, 4 vezes. E eu não leio só, eu leio com lápis. Então, como eu faço palestras, eu dou treinamento para equipes. Então, quando eu leio, eu não posso só ler pensando no momento. Eu leio pensando que aquele parágrafo, aquilo que eu li, aquele conceito, eu posso usar em algum treinamento, em alguma palestra. Então, eu estudo mesmo. Você pega um livro meu, ele é totalmente rabiscado, né? Tem algumas codificações que eu já criei para quando aquilo é nível de importância do parágrafo. Então, os meus livros são muito
trabalhados. Então, eu leio muito de negócios, eu leio muito sobre gestão, liderança, neurociência. Tem um autor brasileiro que eu consumo muito, que eu já li os 12 livros que ele tem. Conheci ele recentemente no instituto que ele tem, que é o Roberto Tranjan. O Roberto Tranjan, ele escreveu o livro Metanoia, há 30 anos atrás. Hoje todo mundo fala em metanoia. Todo mundo fala em propósito. E o primeiro, acho que foi o primeiro, não, acho que o terceiro livro dele fala de propósito. É o Velho e o Menino. Então, ele fala, ele é um cara muito antenado. Então, ele 30 anos, ele já antevê. Então, o Roberto Tranjan, eu leio bastante. Ele me autorizou a fazer uma palestra, que é de um livro dele, chamado A Empresa de Corpo, Mente e Alma. Esse que eu ouvi, seu? Pode ser. Sim, esse Empresa de Corpo, Mente e Alma é um livro do Tranjan, que eu acho fantástico. Para mim, é um dos melhores livros para empresário. Mas como é um autor brasileiro, né? Pessoal, não, então eu divulgo. Eu falo, esse é o melhor autor, porque eu acredito. E então, leio o Tranjan, leio a Bíblia todas as noites. Eu recebi do Rafael Lopes lá, eu faço parte do Select Club, e quando a gente entra no Select, a gente ganha uma Bíblia, que é dessa altura, dessa largura, que foi escrita em cima com base na King James, é a Bíblia do empreendedor. Que legal. Então, a cada capítulo tem a história, e aí depois o autor, ele coloca aquilo para o lado do empreendedorismo. Então, essa semana eu estava lendo a história do Noé. Depois do Noé vem Abrão. E aí Deus falou com Abrão pela primeira vez e falou para Abrão, faça isso, 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 isso. E aí está escrito na Bíblia. No mesmo dia, ele chamou todo o povo e fez o que Deus tinha mandado. E aí, então o comentário na Bíblia do empreendedor você recebe uma ordem, faça no dia. Porque senão você relaxa e acaba não fazendo. Então, são assim, ele tirou umas dicas. Então, eu leio a Bíblia com o lápis na mão, para ver se isso eu posso usar em alguma palestra, em algum treinamento meu. Então, eu leio. E eu tenho uma coisa assim, eu leio vários livros simultaneamente. Mas uma coisa que é legal, que quando a gente está falando de livro, assim, eu lembro não sei se foi os primeiros, mas um livro que eu li que assim, foi muito fácil para eu conseguir terminar, porque era um assunto que me interessava muito e eu achei que não ia interessar tanto. Comecei a ler e falei, cara, isso aqui sou eu. Que é o Marketing na Era do Nexo, que fala é o Walter Longo falando sobre essas pessoas nexialistas que conectam vários assuntos ao mesmo tempo e tal. A gente falou disso também no começo, não sei se no começo ou antes do backstage aqui, mas a gente falou sobre isso. Eu sei que você nasceu para isso. Eu perguntei para você assim, me pergunto aqui, existe algum momento que você percebeu, eu acho que eu tenho facilidade para isso, de conectar e tal, porque você tem essa visão sistêmica e é claro. E quando que foi que você começou a perceber, aplicar, mostrar, até talvez, não sei se vender isso, né? Tipo, como se fosse uma prateleira, mas fala pro pessoal um pouquinho como que funciona isso aí para você. Tá. A visão sistêmica, para mim, não é um produto, mas é a base de tudo o que eu vendo. É a base dessas profissões todas que eu tenho. Então, como consultora, como que é a visão sistêmica? Visão sistêmica é você enxergar o todo. Então, você que está do marketing, quando eu falo de empresa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer aqui internamente, né? O que a minha equipe vai fazer, o que vai criar, o trabalho que vai fazer para redes sociais, material gráfico e tal. Você pensa na tarefa interna como a área interna. Só que aqui você tem uma visão extremamente fechada. O que é a visão sistêmica? É você ver como essa parte vai se relacionar com o todo, que é o macroambiente onde nós estamos inseridos. Então, a nossa empresa está inserida num macroambiente. Então, como consultora, a gente precisa ver o quê? O mercado. Para onde é o mercado? Você falou tendências. O Trump está fazendo lá um monte de regras que vão afetar o mundo inteiro. Não está longe da gente. Porque o dólar aumenta
E se você tem uma dívida em dólar, se você vai fazer alguma transação, sua empresa hoje tinha uma dívida de 1 milhão, amanhã está com 2 milhões. Então, visão sistêmica é você ver isso. O ambiente, o mercado, a economia, a política, as tendências. Você falou no Walter Longo. O Walter agora ele está falando muito da inteligência artificial. Como a inteligência artificial deve ser empregada nos negócios. Eu participei dessa aula dele, ele é um dos professores na formação de conselho consultivo, e ele agora está falando bastante disso. E a inteligência artificial também trata dessa visão sistêmica. Você antes conseguia analisar a sua área, o seu pedacinho. Hoje você consegue ter informação de todas as áreas. Você faz marketing. Marketing pelo marketing, para que serve o marketing? Para gerar lead. Para que serve esse lead? Para o SDR qualificar. O SDR qualifica para quê? Para o vendedor fazer todo o relacionamento. Gerar uma solução. Se a solução você não tem, você vai indicar parceiros. Se tem a solução, você vende e faz pós-venda. Então, você tem que enxergar a sua empresa assim, do começo ao fim. E isso é a visão sistêmica. Então, tudo que você fala de visão ampliada é visão sistêmica. Então, pensando em empresa, no ambiente interno e ambiente externo. Pensando em áreas, começo e fim. Pensando em pessoas, cliente interno, cliente externo. Então, visão sistêmica é você ver o todo. Então, a gente está conversando aqui, você falou de livro, né? Você escreve um livro para quem? Né? Qual é o seu propósito com isso? Então, propósito tem a ver com a visão sistêmica. Quem eu sou? Quem eu sou? Quais são as minhas verdades? O que eu falo é o que eu pratico. Então, a primeira visão sistêmica é você ver, é uma análise sua, interior, né? Quem eu sou? E aí nós somos constituídos de vida pessoal, vida profissional, vida religiosa, vida esportiva, saúde, né? Nós somos... Tem um autor que ele fala, Luiz Coelho, ele fala, são 7 vidas. Então, eu não posso só pensar na vida profissional. Eu sei que você pensa no todo, você pensa em família, até eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu tenho uma vida familiar. Eu não posso só pensar em trabalho e esquecer de tudo isso. Aí as pessoas falam, tem um monte de gente com problema mental porque trabalha demais. Porque não se preocupa com a saúde. Então, a visão sistêmica é isso. Para você como corpo, como homem, para você como empresário, para você como... em todos os seus papéis sociais. Você precisa pensar de forma sistêmica. Pensar no pequeno, mas pensar no grande. Então, é do micro para o macro. Isso é um resumo. E aí, com a relação com a família, você tem 3 filhos, como é que você consegue ser empresário e ao mesmo tempo ser pai? Acho que você só faz isso se você pensa de forma sistêmica, né? Se você pensar nessas 7 vidas aí, né? Sim. Vamos fechar falando sobre isso. Vamos fechar sobre isso, sobre família, legal. Não, sobre esse negócio do produto que a gente ia falar. Então, sobre isso, assim, até respondi esses dias no Stories que eu comecei... Estou tentando colocar... Vou responder de novo aqui, calma aí. Sobre isso, mas assim, eu já até coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram para as pessoas perguntarem. E aí as pessoas perguntaram para mim, como é que você dá conta, né? Óbvio que quem dá conta da parte da minha casa lá com a gente é a Carol. A Carol fica hoje, ela tá full time em casa, cuidando dos meninos, tudo. Assim, ao mesmo tempo também tocando a parte financeira, administrativa, né? Mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muito melhor que os homens. E aí, só que aí nessa daí eu respondi assim, eu não dou conta. Não dando conta, não existe você dar conta de tudo isso. O que a gente consegue é lidar com os pratos e os incêndios ao mesmo tempo ali, tentando equilibrar. Um dá problema ali, a gente olha um pouco mais para lá, um pouco mais profissional, um pouco mais pessoal. Mas quando eu recebi o convite da minha igreja, por exemplo, para liderar a parte de multimídia lá, aí a Carol até brincou, nossa, vou fazer igual Todo Mundo Deu Crise, meu marido tem 2 empregos. Ela nem sabia que existia essa série. Ela me mostrou e eu comecei a rir. Mas eu falei, então, mas esse papo é um pouco mais importante, porque não é só a questão dos 2 empregos, é realmente 2 empregos. Então, como é que a gente vai lidar com isso aqui em casa?
né, os horários, como é que a gente vai fazer e tudo mais, vai sobrecarregar. Então, só que até uma coisa legal, né? Quando eu tava, Deus já tinha me falado que eu ia ter esse convite, eu já estava sentindo, eu falei para Carol, olha, eu tô percebendo que alguma coisa vai acontecer e eu vou ser convidado lá. E aí eu sentei com meu filho e falei, filho, ó, vamos lá. E desenhei para ele, o mais velho, né? A semana e mostrei para ele, olha, o papai tá aqui com você de manhã, e eu pintei de verdinho, sei lá que cor que era, uma cor, a segunda cor eu tô trabalhando e a terceira cor eu tô na igreja. Né? Então eu pintei as partes que eu estava na igreja servindo como um voluntário. Coloquei lá. E aí quando eu comecei a pintar, mostrei para ele, explicando para ele, porque às vezes a gente tem a ilusão de achar que a criança entende. Por exemplo, eu estou em casa, estou trabalhando em casa. Na cabeça da criança você está em casa, você não está fazendo home office, você está em casa, num ambiente familiar, com o computador ligado. Então ele vai entender o seguinte, está em casa, não está me dando atenção, entendeu? Então tem que ficar muito claro isso para a criança. E aí a gente falou aí eu falei para ele, olha filho, então desenhei para ele. Aí o que acontece? Meu filho, a gente começou a entender que ele tem umas visões assim um pouco mais proféticas, ele tem uma questão bem legal. Desafiador às vezes, né? E aí ele foi e pegou e eu expliquei a segunda-feira que a gente ficava à noite, a terça-feira que eu fazia uma reunião de manhã na igreja. E aí ele pegou o lápis e falou, pai, não, você vai trabalhar aqui ainda assim para a igreja, aqui, e começou a pintar várias partes da igreja. Ali foi uma confirmação de que eu realmente ia ser convidado para trabalhar na igreja. Então, eu já entendi que ele já tinha percebido, mas ele não tinha entendido ainda, né? Aí eu falei, então, filho, só que aí vai ser assim, assado. Então eu expliquei. Aí eu defini que quarta-feira é um dia que eu tenho meio que de folga, que eu não faço nada da empresa nem da igreja, só fico com atenção lá com eles. Então é desafiador também, porque a rotina comercial, quarta-feira não é final de semana, né? Mas a gente tenta desafiar dessa forma. E aí eu falei para Carol e a gente combina assim em casa. Acredito que fielmente no que você falou, não tem separação, vida pessoal, vida profissional, vida ministerial, a gente chama assim, né, na igreja. Então, é uma coisa só. Então, todo mundo sabe no meu Instagram que eu sirvo na igreja, todo mundo sabe no meu Instagram que eu tenho uma empresa e todo mundo sabe que eu tenho 3 filhos. Agora, se eles estão entendendo como é que eu faço, eu não sei. Mas o que eu penso é... Nem você sabe muito bem. Nem eu sei muito bem como está acontecendo, mas o que eu penso é assim, que... o meu filho ele não pode perder o meu tempo de qualidade com ele por causa da empresa nem da igreja. Porque se ele vê eu atuando muito na igreja, por exemplo, ele acaba tendo a igreja como uma coisa que tirou a atenção dela. Um concorrente. Exatamente, um concorrente. Então, eu fiz um curso que chama O Mundo Precisa de um Pai. Cara, tá até aí o livro. Muito legal. E lá ele fala exatamente isso. A primeira referência que seu filho tem de Deus é você. Isso. Então... quando ele sonha, né, quando ele pensa, desenha Deus aí, né? Ele vai desenhar uma característica que ele vê no pai ou a pessoa que cuida dele. Não precisa necessariamente ser o homem, né, mas a pessoa que cuida dele como função de pai. E quando não tem, isso é uma coisa que é muito difícil você explicar para uma pessoa que existe um Deus quando ela não teve um pai. É muito difícil. Mas é possível, né? Então, a gente meio que tenta fazer essa gestão de tempo, explicar para eles o tempo. Até eu e a Carol estava conversando sobre isso recente, que eu não sei se seria bom a gente dar um passo para trás com o Otávio, que é o meu mais velho. Porque ele já faz cronologia de tempo, tipo assim, hoje é segunda-feira, né? A gente está gravando uma sexta, mas ele fala assim, pai, que dia que é o aniversário de fulana? Tá, quinta-feira. Tá, então a gente vai comprar o presente na quarta ou na terça? Porque segunda a gente tem tal coisa. Ele tem 6 anos. Mas é visão sistêmica isso, então, tá? E a gente fica assim, Inato. meu Deus, não sei se para a idade dele já é tão saudável, sabe? Então a gente ficou meio assim preocupado. Mas estamos indo. E a Carol ela é uma exímia administradora de tempo. Assim, ela já falou para mim, eu corto primeiro, vai fazer uma sopa, por exemplo. Eu corto primeiro o legume X, eu não sei qual que demora mais para cozinhar. Então ele vai primeiro para água quente. Meu, eu jamais ia fazer isso. E ela já tem isso essa visão. Processo. Isso não, é processo. Ela é perfeita. Nessa parte tática, ela é incrível. Assim. Então, a gente meio que lida dessa forma, sabe? Então, tem dado certo. Mas o desafio é assim, a gente acorda todo dia pensando, será que vale a pena tanto esforço? Porque é muito... assim, é muito pesado, sabe? Eu queria acordar tarde, por exemplo, né? Tipo, vou acordar tarde. Mas não dá tempo, se eu acordar tarde já tô atrasado. A Carol também. Então a gente meio que fica nessa correria aí. Mas a gente também entende que é um tempo. Assim, é o tempo de dedicação para eles, são pequenos, né? O Otávio tem 6, o Heitor tem 3 e a Maria Clara tem 2 meses. Então, é um tempo. Daqui a pouco eles vão estar tudo grande. Tipo aí, né, que você falou, minha filha já está
pós-graduação, já tá, acho que você sente falta de estar ali, né? Então, quando o filho pergunta, tipo, o que eu vou comer? Até um dia eu perguntei para um pai esses dias, como é que faz? Ele falou, quando a pessoa começa a querer escolher a opção de pizza, já começa a me incomodar. Porque era tão bom quando eu falava, vai ser essa e acabou, né? Começa a ter opinião própria, já começa a mudar. Mas é isso, mas a gente tá nesse desafio aí, e pensa também em escrever livro e tal, mas é outra jornada. Eu acho que é entregar, né? Entregar para Deus. Eu aprendi com a minha igreja é a ciência cristã. Mas recentemente eu aprendi num livro de uma amiga católica que é de networking. A Angélica Cunha, talvez você conheça. Ela tem um livro muito simpático sobre o amor e eu aprendi com ela. Antes de dormir, 3 coisas que você tem para agradecer. Depois que eu li o livro dela, eu faço sempre essa prática. Então, assim, agradecer pela família, eu geralmente faço isso, agradecer pelo trabalho e agradecer pela condução mesmo de Deus na vida. Então, acho que você tem filhos, você tem empresas, você tem negócios, você tem tudo isso para se preocupar, mas a gente só tem a carga que a gente é capaz de levar, né? Então, e eu acho que, assim, pela experiência de vida, quando você se dispõe, né, e não fica com uma mentalidade de que, eu não posso, é difícil, eu não consigo, as coisas se abrem, né? Como um mar vermelho, abre e você passa. Então, se tiver que passar, Deus vai passar. E eu penso, assim, muito em que Deus é amor, né? Deus não é o julgador, o castigador. Então, se Ele é o amor, Ele não está dando carga, Ele está dando oportunidades de crescimento. Eu, como professora, hoje eu me vejo como uma educadora empresarial, que eu educo, eu ajudo o empresário a ele aprender a ser gestor, aprender a ser líder, a se comunicar. Então, ele aprende a caminhar com as próprias pernas quando eu for embora, quando a minha mentoria acabar, quando a minha consultoria acabar. Então, eu penso que eu sou uma educadora. E eu acho que Deus é bem isso. Ele vai abrindo as oportunidades para quê? Para que a gente aprenda cada dia mais. E se você aprendeu, Ele vai deixar você parado, estagnado. Não, Ele vai te dar uma outra oportunidade de você aprender mais, né? E aí, quanto mais você se dá... eu, por exemplo, consigo colocar a igreja na minha vida também. E eu estou nessa igreja desde que eu tinha 12 anos de idade. Ali eu já fui... Lá não tem pastor, tem um leitor. Eu já fui leitora, eu já fui indicadora, já fui professora da escola dominical. Hoje minha filha é professora na escola dominical. Todos os cargos que tinha na igreja eu já passei. E no domingo, a gente reserva o domingo, é dia de ir para a igreja. Então, é possível a gente manter a atividade religiosa. E ainda penso que se você tira o culto, você tira a leitura da Bíblia, não dá para ir na igreja, tenho que trabalhar, não dá para ir na igreja. Isso faz muito mal para você. Muito mal, porque a gente perde aquele pensamento, o otimista, o positivo, de que eu vou conseguir, que Deus está segurando. Se você se afasta da igreja, você começa a achar que tudo que você faz é você que está fazendo. Aí você põe o eu, você põe o ego. Cara, e se você achar que tudo que você faz vem de você mesmo, você vai levar um tombo, né? Para encerrar, eu aprendi numa conferência aonde colocar o eu. Olha que coisa linda, eu aprendi isso há uns 30 anos atrás. A palavra Deus. D-eu-S. Eu só tenho eu se eu tiver Deus. Tira Deus, eu não sou ninguém. Então, a gente não tem como ser um bom executivo, um bom pai de família, um bom professor, qualquer papel social, um bom político, se a gente se afastar de Deus. Se não tem Deus, não tem eu. Demais, eu não quero acabar, não. Já tá acabando, eu não quero acabar, não. Não, eu acho que é isso aí. Acho que a gente também coloca muito isso. Uma das coisas que motiva a gente a ter uma família, a lutar por ela, a lutar pela empresa também, é justamente achar não, né? Ler na Bíblia uma indicação de que tudo que você faz é para Deus. Então, não importa o que você esteja fazendo, o Edinho também é um exemplo disso aqui. Nossa equipe técnica, Mega Blaster. Mega Blaster. Ederson, qual que é o seu sobrenome, Ederson?
Ederson Oliveira, gente. Vocês vão conhecer esse nome no futuro. Toda essa questão de fazer com excelência, eu penso sempre assim, até brinco com esse termo, que é o padrão CEL. Não tem o padrão FIFA? Uhum. Não podia ter o padrão CEL? Isso. Cara, é assim, a pessoa que recebe bem, que abraça, que entrega, você fala, essa pessoa não é daqui da terra, né? E eu acho que isso é uma coisa tão boa. E eu tento imprimir nos meninos, né? Agora na menina também. Menina. Mas esse olhar, sabe? Tipo, olha, eu canso de falar pra eles, olha, te entreguei uma coisa, o que você fala, pai? Obrigado. Isso. Meu, eu vou cansar de falar isso até eles pegarem esse hábito de agradecer porque alguém fez pelo outro, né? Então, já faço o Otávio mais velho falar pro mais novo, olha, você tá vendo? Ele é um copinho vazio, o que você tá enchendo ele? Isso. Vamos falar a palavra que ele consegue e tal. E ele fala agora, eu sou pequeno, o menor. Eu sou pequeno, eu não consigo. Eu falei, não, você consegue sim. Na idade do Otávio, você olha como ele é bom no que ele tá fazendo. Na idade dele, ele não era tão bom quanto você. Então, você pode ser melhor que ele. Você vai conseguir sim. Então, né, a gente fala bastante sobre isso com eles. Quando você tiver no 6º filho, você já vai fazer isso de olho fechado, assim. Você vai escrever um manual, brinca. como... Já estamos fechando a fábrica. Não, e eu acho que é muito... Se eu for falar de filho, é muito bom. Mas uma palavra que eu acho legal a gente falar aqui, eu vi ontem, um vídeo ontem à noite, que Deus, ele projetou a família como o único projeto que vai permanecer, né? Quando ele fala na Bíblia que ele é o noivo e vai vir buscar a noiva, né? Então é uma questão familiar, né? Um projeto de família. E aí, quando você vê empresas, a gente está falando do ambiente de gestão, né? As empresas crescem, diminuem, nascem, são vendidas, tudo, né? Qualquer coisa que a gente vai ver na própria ciência cresce e morre e acaba. Começa, cresce, desenvolve e aí depois reduz e é zero. Ciclo de vida, né? Isso, ciclo de vida, essa é a palavra. Ela tem esse ciclo. Agora a família não, ela permanece. É a única coisa que permanece. Então, se a gente pode olhar para um lugar que a gente pode dedicar tempo e exercitar, né, esforço físico, sei lá, ou mental, enfim, o esforço é para a família. Cara, se eu tô hoje fazendo trabalho para a empresa, né, é para abençoar pessoas que trabalham aqui, para as pessoas, meus clientes também conseguirem vender e as famílias conseguirem, né? Então, tudo que é contra isso, a gente realmente também é contra, meu. Se eu tô vendo alguém que tá... aquele caso que eu falei daquela empresa que eu trabalhei, né? Até um dia que eu fiquei mais tarde lá, a minha diretora falou para mim, por que você não foi para casa hoje? Aí, porque eu tô aqui, quero fazer o projeto. Ela falou, meu, vai para casa. Vai para casa. Eu não quero estar aqui e tal. Ela falou, não, eu já sei a conta que dá. Eu não quero que você fique aqui, vai para casa. Então, assim, esse tipo de coisa, aqui no Coruja a gente tem isso muito também. Se tem alguém da família que vai fazer aniversário, ou vai ter uma coisa especial de família, enfim, cara, vai. Até tem uma pessoa do nosso time que tem um feriado prolongado que eles sempre vão para um lugar. A família toda se reúne e vai. E aí ela perguntou para mim, Rafa, como é que a gente faz para compensar? Eu falei, não vai compensar nada. Você só vai ir e vai voltar e tá tudo certo. Muito bom. Porque, meu, quem decide acordar de manhã e vir trabalhar é a pessoa, não sou eu que falo, você tá contratado, você tem que vir. Então a gente tem esse olhar muito assim, afinco. Olhar na pessoa, na necessidade do ser humano. Né? O seu funcionário não é um CPF, o seu funcionário é uma pessoa. O seu cliente não é um CNPJ, é uma pessoa. Então, parabéns por essa visão. Eu sempre faço... Geralmente, eu tenho vários clientes que são casais. E eu falo, reserva o final de semana. Procura não falar de trabalho quando você chega em casa. Procura não falar de trabalho no sábado e domingo. Procura ir passear com suas crianças. E quando eu chego numa consultoria, está tudo bagunçado, está tudo misturado. E quando sai, o pessoal fala, nossa... Só essa mudança já impacta muito. Porque aí o casal para de brigar. Às vezes, sair do trabalho e ia falar de um problema que não queria conversar na frente do funcionário. Então, conversa no trânsito. Aí começa a brigar, chega em casa. Bravo. Aí fica chato, né? Sim. Então, eu falo, por favor, saiu, fechou. E aí eu falo, vamos fazer isso até virar hábito. E os casais que fazem isso, depois me agradecem. Você vê no meu LinkedIn, testemunhos, depoimentos de clientes, como isso é transformador. E eu lembrei do que você falando, né, das crianças, né, de exemplo, família. Eu lembrei desse versículo, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe. É isso que tem que estar nos nossos pensamentos. Porque pensamento gera
coração. E gera emoção. É isso aí, isso aí. Gente, eu vou querer outro episódio, continuação disso aqui, mas vai ser convidado a participar comigo de outras, com certeza, outras mesas. Muito obrigado de você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desse conteúdo, eu já vou te mandar aí para você falar nas suas redes sociais. Indica para as pessoas, envia, enfim, marca alguém, curte, printa. Você com certeza vai achar um jeito de compartilhar isso. Então divulga para esse conteúdo chegar em mais pessoas também, que vai ser muito bom. Vou passar para a Maísa. Maísa, passa as suas redes sociais, talvez você lembrar aí. Senão a gente vai pôr com certeza na descrição, mas onde que o pessoal consegue te encontrar melhor? Maísa Alves BR. Estou no Instagram e no LinkedIn como Maísa Alves BR. Você vai ouvir falar muito em Maísa Alves BR ainda. Isso aí. E é isso, gente. Então, mais uma vez, obrigado por você ter ficado até aqui. Manda e se inscreve, curte esse canal, esse